Pessoal, esse vídeo de hoje aqui é para apresentar a vocês um laudo que eu fiz há alguns anos atrás de uma casa desses programas habitacionais, Minha Casa Minha Vida. É uma casa que ela deu alguns problemas e os moradores me solicitaram para eu fazer uma vistoria e um laudo. Eles pretendiam entrar na justiça, acionar a justiça, né, para responsabilizar os possíveis culpados e procurarem os seus direitos. Então eles precisavam de um laudo técnico a respeito dos problemas que eles vinham apresentando, que eles tinham observado na residência, né? Então é um programa, uma casa do programa Minha Casa Minha Vida, ela é térrea, certo? Sem laje, ou seja, a cobertura é toda em telhado. Ela tem uma área aproximada de 80 metros quadrados e a estrutura, a princípio, ela é em concreto armado. Aqui tem um croquis sem cotas e sem escala, certo? Sem dimensões, de mais ou menos como funciona a casa. A garagem, né? Quarto, banheiro social, quarto, sala, um quarto suíte, a sala de jantar, cozinha e uma área de serviço, um quintal. Na verdade, essa casa aqui, apesar dele ser, digamos assim, padrão Minha Casa Minha Vida, mas ele comprou um pedacinho de terreno nos fundos para aumentar, para fazer ela um pouquinho maior, para poder fazer a suíte e essa área de serviço aqui, esse quintal um pouco maior. O motivo do laudo foi o excesso de fissuras. Os moradores me procuraram se queixando de que estavam ocorrendo muitas fissuras de aberturas muito grandes, e eles estavam com medo, né, temerosos, porque eles tinham um filho pequeno aí e ficavam com medo, inseguro de morar na casa, né? Então esse foi o motivo do laudo, excesso de fissuras na residência. Como é que funciona a organização do laudo, pelo menos dos que eu faço? A primeira coisa que eu faço quando eu chego na casa dos moradores é um diálogo com eles. Muita gente chama isso de anamnese. Ou seja, eu converso com eles, eles vão me contar a história da casa deles. Por exemplo, eu pergunto quando foi que eles compraram, as fissuras, se já tinha fissura quando eles compraram. Tento descobrir o ano de construção, que nem sempre eles sabem, né? Se bem que nos documentos do programa Minha Casa Minha Vida vem dizendo, mas às vezes eles não leem. E aí eu tento descobrir o ano de conclusão da casa, o ano de compra, a partir de que momento as fissuras começaram a surgir, se elas surgiram todas de uma vez, ou se isso foi ao longo do tempo, se essas fissuras tendem a acontecer mais no período de inverno ou no período de verão. São perguntas que eu faço para me auxiliar no diagnóstico final que eu faço no laudo, tá certo? Então, esse é o primeiro passo. Depois eu faço uma inspeção superficial da casa, junto com eles. Eles vão me mostrando os problemas que eles encontraram, as fissuras, e eu também vou observando e às vezes eu encontro fissuras que nem eles perceberam. Muitas vezes acontece isso. Depois eu vou localizando as fissuras, medindo as fissuras, a espessura da abertura das fissuras. Depois que eu faço esse mapeamento, eu começo a fazer a análise das infra e superestruturas, ou seja, os elementos de fundação e de superestrutura. Depois eu faço a análise dos resultados e depois eu dou uma conclusão, que no final das contas é o que o juiz ou o advogado, promotor, sei lá, ele vai utilizar para dar algum resultado ao processo que possivelmente eles iriam entrar. Então vamos lá. Eu vou mostrar para vocês a etapa a partir da localização de fissuras, porque esse diálogo e inspeção superficial eu faço somente em loco, isso não entra a princípio em laudo, né? Então eu vou começar aqui pela parte de localização das fissuras. Eu vou mostrar aqui algumas imagens das fissuras e depois a gente comenta a respeito delas. Pronto, isso aqui é logo na entrada, essa fissura aqui, ó, fissura na vertical. Isso aqui também é logo na entrada, na garagem. Essa é a parede que divide a garagem com a sala. Ó, olha o tamanho dessa fissura. Isso aqui ela percorre todo o perímetro da residência. Uma fissura muito grande e de uma abertura também muito grande. Lá na frente a gente vai ver qual é a abertura dessa fissura. Fissura horizontal e veja que depois começa a surgir fissuras também na vertical. Depois a gente vai entender o porquê que essa fissura fica nessa forma. Outra fissura também, ó, na horizontal, mesmo aqui na quina das janelas, está observando? Ó? Então são fissuras que também percorrem todo o perímetro da residência. Veja que o forro ó, já está dilatando aqui, ó. O forro não foi feita junta de dilatação, mas a natureza fez. Tá vendo? Se você não faz junta de dilatação, a natureza vai fazer. Então já está começando aqui, ó, surgir uma junta de dilatação no forro. Mais uma fissura em quina de porta. Nessa casa todas as quinas tinham fissuras de maior ou menor grau, né? Mas todas tinham, sem exceção. Isso aqui é uma fissura externa. Essa fissura, essa abertura aqui, ela vai de baixo até em cima. O interessante é que, tá observando isso aqui, ó, que está com uma coloração diferente. Eles me disseram que o construtor, o rapaz que construiu, ele disse que ia passar massa e ia resolver o problema. Eles têm sempre essa conversa, né? Não, a gente bota massa AC3. A massa AC3, massa de assentamento, né, de cerâmica. A massa AC3 não abre de jeito nenhum. Você vai botar 1000 vezes e vai abrir 1000 vezes, não adianta. Então você já vê que foi tentado corrigir o problema
e o problema retornou. Isso aqui é bom quando isso acontece, quando eles tentam resolver e não conseguem, a fissura abre de novo, porque já facilita meu trabalho. Eu já concluo que essas fissuras são do tipo ativa. Existem dois tipos de fissura. Existe a fissura passiva, é aquela que abriu e estacionou, ou seja, ela não abre mais. O rachão aconteceu, a fissura aconteceu, mas ele estacionou. E existe a fissura ativa, que é aquela que ela abriu, mas ela continua abrindo ao longo do tempo. Então, quando ela abre, o cara vem, passa uma massa aqui e depois a massa racha, eu já sei que essa fissura é do tipo ativa. Ela pode continuar abrindo por um dia ou pode continuar abrindo por 10 anos. Não tem como concluir. Mas eu sei que ela é do tipo ativa. E o que é ruim? O ideal é que, caso ocorra uma fissura, ela seja do tipo passiva, que ela abriu e parou. Então isso aqui é bom porque já me dá uma conclusão, já facilita a minha vida no laudo e eu consigo dizer que essa fissura aqui ela é ativa. E depois que a gente localiza, a gente vai fazer a medição da espessura da abertura dessas fissuras. Isso aqui é um fissurômetro, é um equipamento simples. Isso aqui é um papel, espécie de plástico. Ele deve ser transparente ou no mínimo translúcido. Eu preciso conseguir ver do outro lado. Por quê? Porque eu vou colocando esses tracinhos escuros aqui ao lado da fissura e vou observando aonde esse tracinho preto fica na mesma espessura da fissura. E aí eu consigo determinar 0,5, 0,5 milímetro e até a escala de 3 milímetros. Aqui tem uma tabela de todas não, das principais fissuras que eu encontrei na casa, que existiam mais, mas eu não tenho como pegar todas, senão o laudo fica de 50 páginas. Então, eu fui pegando as maiores e as mais expressivas e fui colocando aqui nessa tabela. Ó, veja que o fissurômetro que eu usei na época era isso aqui é só uma imagem, tá? Não foi necessariamente esse o fissurômetro que eu usei. Mas o que eu usei era um fissurômetro de escala máxima de 5 milímetros. Ou seja, esse tracinho no meio chegava até 5 milímetros. E teve fissuras maiores que 5 milímetros. Eu não consegui nem medir com o fissurômetro. Poderia até ter medido na trena, mas eu não gosto. Eu prefiro quando o escalímetro, o fissurômetro, que é mais preciso, não consegue me dar uma resposta por conta da fissura ser muito grande, eu coloco maior que 5 milímetros. Então você vê que tem fissuras de 5 milímetros e fissuras maiores que 5 milímetros. Então você vê que são fissuras assim, de aberturas muito grandes, né? Depois que eu mapeio e meço a abertura de fissuras, eu vou começar a fazer uma análise da estrutura. Eu começo sempre por fundações. Eu tento localizar um pilar e suponho que abaixo desse pilar vai ter uma fundação. Pelo menos deveria ser assim. Então, nessas casas, geralmente eles colocam pilares nos encontros de parede. Então, eu vou ali no encontro de parede, retiro o reboco e tento encontrar um pilar. E abaixo desse pilar eu vou cavando a fundação. E por incrível que pareça, a fundação dessa casa é isso aqui, ó. Fui cavando, cavei algo em torno de 40 centímetros, ou seja, primeiro erro. Não erro. Você pode fazer uma fundação com 40 centímetros? Pode, se você achar um solo rígido com 40 centímetros, o que é raro, a não ser que seja rocha. Tem regiões que dá rocha realmente rasa. Tem cidades que a rocha ela aflora na superfície. Então você não precisa cavar 1,5 m, 2 metros. Mas na maioria dos casos, você cavar 45 centímetros, você tem um solo muito raso. Um solo onde tem muita matéria orgânica, onde tem raízes de vegetação. Ou seja, um solo muito aerado, com matéria orgânica dentro, ele é um solo de baixa capacidade de carga, ele é um solo muito deformável. Então, o primeiro erro, ele colocou num solo de baixa capacidade de carga e muito superficial. E a fundação dele era isso aqui, ó. Ó, aqui é o pilar, certo? Aqui é uma barra do pilar. Veja que aqui tem algumas britas, ó. Isso aqui é um concreto de resistência muito duvidosa, mas é um concreto. E esse pilar nasce nisso aqui, ó. Isso aqui eu cavei embaixo, botei a mão ali dentro e você chega ali no outro lado. Então isso aqui é uma espécie de concreto magro. Eu acho que os caras sobrou um resto de concreto a ele e jogaram aqui embaixo e fizeram essa espécie de micro sapato aqui que não tem função estrutural nenhuma. Então a fundação é isso aqui. Primeiro erro que a gente encontra o quê? Segundo erro, na verdade, solo raso, de baixa capacidade de carga. E além disso, para piorar o problema, é uma fundação totalmente subdimensionada. Em termos práticos, assim, isso aqui não é fundação, não tem fundação. Esse pilar ele nasce direto no solo, né? Então a gente já encontra aí dois erros. Só por isso aqui eu poderia parar o laudo e já responsabilizar os culpados aí, né? Que foi quem construiu. Mas por curiosidade, por uma questão ética, eu gosto de procurar todos os problemas relacionados à estrutura, pelo menos todos que eu consigo encontrar. Então eu fiz questão de tentar descobrir os pilares, um pilar pelo menos, e um trecho de vigamento baldrame, que é aquela viga que sustenta as paredes, para eu tentar descobrir como foi que ele fez. Às vezes até por uma questão de curiosidade, de conhecimento mesmo. E aí eu vim e quebrei aqui o pilar, né? E quebrei também o vigamento baldrame que ele fez. Olha, quem trabalha com obra já está vendo o problema aqui.
Que armadura é essa aqui, ó? Isso é armadura de quê? Isso aqui. Isso é armadura, isso é uma treliça. Muita gente chama de trilho, né? Trilho de laje. Mas isso aqui é uma treliça, ó. E o que é isso aqui, ó? Isso aqui é um bloco canaleta. Muita gente chama de bloco canaleta, tijolo calha. Mas isso aqui é um bloco canaleta. Qual foi o vigamento baldrame do cara? Foi um bloco canaleta, uma treliça dentro e concretou. Foi isso aí o vigamento baldrame. Ou seja, um elemento de baixíssima inércia, ou seja, altamente deformável. Você colocar uma treliça e um concreto, a dimensão disso aqui, ó, é cerca de 10 centímetros de altura por 8 de base. Quando eu desconto o tijolo, que não tem função estrutural, esse bloco, a espessura do bloco, nos lados e embaixo, isso fica com 8 de base por 10 de altura. Então você está tendo uma viga, que nem é uma viga, porque é uma treliça aí, você está tendo uma viga de 8 centímetros de base por 10 de altura. Então é um elemento altamente deformável. Ele pode não romper, pode até ser que ele não quebre, mas ele vai se deformar excessivamente. Então aqui a gente já achou dois problemas. Problemas na fundação e problemas no vigamento baldrame. Mas eu ainda vim e tentei descobrir aqui o pilar. Não deu muito trabalho não, viu? Depois que eu tirei esse reboco, que estava um reboco de baixíssima resistência, extremamente poroso, acho que eles usaram um traço muito fraco, sei lá, 10, 12 latas de areia para uma lata de cimento. Então fica um reboco muito aerado, com muito espaço vazio. E provavelmente não teve chapisco, viu? Eu não vou afirmar com 100% de certeza, mas eu acho que não teve chapisco. Eles simplesmente fizeram esse reboco fraco aí e saíram chapando massa pela parede. E não tinha cobrimento, por isso que quando eu tirei o reboco já apareceu o pilar, ou seja, eles encostaram a armadura na forma. Não colocaram nenhuma cocada, nenhum espaçador aqui. E aí o que é que acontece? Essa barra de aço aqui, ó, essa não. Por algum motivo essa não oxidou, mas essa barra de aço aqui já estava corroída. E não era corrosão superficial não. Já era corrosão que estava reduzindo a área de seção da barra. Um pilar sem cobrimento, já começou errado aí. As barras até eram de 10 milímetros, mas um pilar de seção muito pequena. Era um pilar de 10 por 16. Né? Então, um pilar de seção muito pequena, apesar de ser uma casa simples. É um pilar que não traz muito acréscimo de rigidez à parede. Então, esse pilar aí, ele não tem muita função por ele ser muito pequeno. E tá vendo essa barrinha de aço aqui, ó, sabe o que é isso? Isso já é aquele aço que fica em cima, no banzo superior da treliça. Isso aqui é a treliça, o vigamento baldrame, digamos assim, que vai para dentro da casa. Ou seja, para pegar aquela parede da garagem que tava com aquela fissura bem grandona, essa parede aqui, ó. Essa parede aqui, ó, ela é sustentada por essa treliça aqui, ó. Por essa treliça aqui, que vai lá para dentro. Tá vendo? Então a gente já encontra aí uma série de erros. Fundação, vigamento baldrame e pilares subdimensionados. Certo? Vamos para frente. Eu descobri o vigamento baldrame e o pilar, mas eu fiquei curioso para ver se ele tinha feito alguma viga em cima, algum vigamento superior, que a princípio suportaria o telhado, né? O dono da casa, ele disse que lembra do rapaz ter feito esse vigamento aí. Então vamos tentar descobrir, né? Já que a gente está aqui, já que a gente já está quebrando o reboco da casa do cidadão, vamos tentar descobrir o que é que está acontecendo. A gente foi quebrando para tentar achar essa viga. Eu quebrei essa viga no alinhamento dessa fissura aqui, ó. No alinhamento dessa fissura. Eu quebrei justamente nessa fissura aqui, por quê? A conversa desses construtores é sempre o seguinte: não se preocupe que essa fissura é só no reboco. A sua parede está intacta, não tem problema na parede. E eu sempre digo, casas com excesso de fissuras, com fissuras que vão de cima a baixo, fissuras de abertura muito grandes, nunca é somente no reboco. Isso aí está rompendo sua parede. Mas o construtor, quando pega um dono leigo, e o cara não é obrigado a entender de construção, porque nem todo mundo é obrigado a entender de construção, às vezes ele vai na onda e diz, não, é só no reboco, tudo bem, então deixa quieto. Vamos passar uma massa C3, né? Como eles dizem, que aí nunca mais racha. Mas eu faço questão de quando eu posso, eu quebrar e achar um elemento estrutural na fissura, porque aí eu mostro ao dono da casa que não é só no reboco, é na parede. Aí veja só, aquela fissura lá, a gente descobriu, primeira coisa, como funciona a viga superior dele. Mais uma vez, um bloco canaleta, e dessa vez eu não sei se é pior ou melhor do que embaixo, mas o que foi que ele fez? Ele jogou uma barra de 8 milímetros e concretou. Não tem estribo, não tem armadura superior, não tem absolutamente nada. Uma barra de 8 milímetros, jogou concreto dentro, subiu o restante da alvenaria e jogou o telhado em cima. Pronto, foi desse jeito que ele fez. Eu não sei o que é pior. Se é pior isso aqui ou uma treliça. Se vocês quiserem comentar aí o que vocês acham pior, eu sinceramente não faço a mínima ideia do que é pior.
se é melhor uma treliça ou se é melhor uma barra de 8 milímetros dentro de um bloco canaleta. Mas foi assim que foi feito. E aí, vamos lá. Fissurou o bloco, veja, o bloco que é de cimento, tá? O bloco que é de cimento. E veja que fissurou aqui, ó, os tijolos também, ó. E tem tijolo de furo e tem tijolo maciço no meio. Eu não estou entendendo nada aqui o que está acontecendo. Mas só sei que saiu rompendo tudo, ó. Rompeu a massa, rompeu o tijolo, rompeu o bloco e rompeu o concreto que estava dentro do bloco. Rompeu a massa de concreto que estava dentro do bloco. Esse concreto aqui está solto. É porque, obviamente, eu não ia quebrar mais a casa do cara, né? Mas aqui eu já vi que esse concreto está rompido. Então, só para mostrar a vocês que essas fissuras não são só no reboco. Não é fissura de retração, não é fissura de dilatação térmica. É ruptura realmente. Está rompendo a parede e o elemento estrutural que está funcionando aqui como uma espécie de viga. Então, a gente encontra um terceiro problema. A superestrutura, se é que a gente pode chamar isso de estrutura, ela está com um problema grave de subdimensionamento. Né? Então aqui a gente tem um somatório de vários problemas, fundação, infraestruturas e superestruturas subdimensionados, e tudo isso apoiado no solo raso de baixa capacidade de carga. Certo? Se essa viga aqui tivesse uma armadura inferior, uma armadura superior e alguns estribos, talvez ela não tivesse rompido. Esse tipo de fissura aqui é o tipo de fissura que o estribo combate. Se ele tivesse colocado umas barras de 5 milímetros, eu não consigo garantir. Mas talvez isso aqui tivesse sido evitado. Tá? Essa massa de concreto talvez não tivesse rompido. Mas acho que sai caro demais para esse pessoal constrói fazer uma viga decente. Né? Então vamos fazer a análise dos dados. Qual foi o primeiro problema que a gente encontrou? Fundações em solo raso e fundações subdimensionadas. O que é que acontece isso? Recalque diferencial. Você apoia a sua casa num solo fraco e a sua fundação ela não tem área suficiente para distribuir essa carga no solo, seu solo vai ceder, não adianta. E às vezes o que é que acontece? Parte do solo cede, mas a outra parte não cede igualmente, ou simplesmente não cede. Por exemplo, aqui cedeu, abaixou 10 milímetros e aqui só abaixou 5 milímetros. O que é que acontece com a parede e com os elementos estruturais entre essas duas deformações? Ela racha. Por isso que a gente chama de recalque diferencial, porque ela recalcou de forma diferente. Uma parte recalcou mais, outra parte recalcou menos, ou seja, desceu menos, e aí fissura no meio da sua parede, no meio dos seus elementos estruturais. Esse foi um dos motivos da casa ter fissurado. Segundo motivo, elementos estruturais totalmente subdimensionados. Pilares com seção de 10 por 16 e vigas com seção de 8 por 10. Olha, hoje a norma ela pede pilares com seção mínima de 14 por 26. No caso dessas casas, eu até aceito você fazer fora de norma. Eu não sou muito criterioso com normas para casas desse porte. Então, casa nem laje tem. Então, se você pode fazer pilares menores do que norma. Mas um pilar de 10 por 16, pelo amor de Deus, né? Aí também o cara já está querendo apelar. Faça um pilarzinho aí pelo menos de 12 por 25, que você já dá um pilar com rigidez maior. Mas o pilar de 10 por 16 está totalmente fora de norma e fora de bom senso, pelo amor de Deus, né? E vigas com dimensões de 8 por 10 centímetros. A norma fala, e aí eu já acho que a norma é branda demais, ela é boazinha demais, a norma permite vigas em casos especiais de 10 centímetros de base, que eu já acho pouco demais. Se você já assistiu vídeos meus, eu trabalho com vigas de 12 a 15, e ultimamente eu não tenho nem calculado vigas com 12 centímetros de base, eu já parto com vigas de 15 centímetros. Então, viga com 8 centímetros por 10 é fora de norma e fora de bom senso. E a viga superior nem estribo tem. Então, você vê que você fazer vista grossa para essas questões estruturais, mesmo em casas de pequeno porte, você vai ter problema. Porque o que é que essas pessoas falam, esses construtores? Eles fazem essa viga baldrame com treliça porque eles dizem, não, é só uma parede, aí não vai ter peso não tem laje, é só parede. Vamos fazer um cálculo simples não, uma informação aqui que vocês gravem na cabeça de vocês. Uma parede, se ela for rebocada em ambos os lados e ela tiver aí algo em torno de 3 metros, que nesse caso tem mais porque a parede ela faz a cumieira do telhado, mas vamos lá, uma parede rebocada em ambos os lados, com 3 metros de altura, ela pesa em torno de 700 kg por metro linear. Então cada metro de viga pega 700 kg de parede, isso sem considerar a carga do telhado que está apoiada na parede. Então você acha isso uma carga pequena, 700 kg por metro? Para você colocar um trilho de laje, uma treliça de laje num bloco canaleta e concretar e esperar que isso suporte, você vai ter problema, irmão. 700 kg por metro linear é uma carga alta, você precisa de uma viga realmente. Então, não se iluda não, é só parede, mas parede pesa. Então, se você não fizer bem feito, mesmo em obras de pequeno porte, você vai ter problema. Então,
Qual foi a conclusão? Está totalmente em desacordo com as normas, por mais que nessas obras eu não condeno por estar necessariamente fora de norma, mas como é um laudo, isso vai para a justiça, eu tenho que usar a norma como base legal. Então, nesse caso, está totalmente em desacordo com as normas e desacordo com o bom senso. Você não precisa de um engenheiro numa casa dessa. Você sabe que aqui eu sou sincero. Aqui esse canal, esses vídeos que eu faço são para pedreiros, não são para engenheiros não. Engenheiros são bem-vindos, são, mas o foco disso aqui é para pedreiro. Você precisa de um... Foi falta de engenheiro aqui? Não foi falta de engenheiro não, foi falta de um pedreiro com bom senso. Um pedreiro que não seja um imbecil conseguiria fazer essa casa sem o auxílio de um engenheiro e a casa não teria problemas. Esse é o fato. Então, tá em desacordo com a norma? Tá. Mas aqui o fato é que se fosse um pedreiro que não entendesse de norma, ele ia conseguir fazer essa casa bem feita sem ter problema. Mas como é um laudo, eu preciso dizer em base de norma, né? Conclusão, total desacordo com normas, fissuras em praticamente todas as paredes, não possui condições de habitabilidade, ou seja, eu tenho que colocar no laudo que as pessoas que moram têm que ser retiradas dessa casa imediatamente. Certo? As pessoas não podem continuar nessa casa, principalmente porque aqui tinha criança pequena. Então, no laudo eu coloquei que a casa precisava ser desocupada imediatamente. E de quem é a culpa? A culpa é de quem construiu. O cara que construiu é o culpado por todos esses problemas que estão acontecendo. Não é culpa de mau uso, não foi carga demais que colocaram na casa, não mexeram na casa, não quebraram parede, não fizeram absolutamente nada. A culpa é de quem construiu. E no final das contas eu coloco aqui na planta baixa a localização de todas as fissuras, de todas não, das principais fissuras que eu encontrei, se ela é horizontal, vertical ou diagonal e a abertura de cada uma dessas fissuras. Isso aí entrega para o advogado vai entrar com ação na justiça e o juiz vai dar a conclusão dele. Mas qual é a conclusão final disso aqui? É que essas casas do programa Minha Casa Minha Vida, elas vêm, via de regra, apresentando muitos problemas, certo? Problemas esses que poderiam ser resolvidos com profissionais de qualidade. Eu não falo nem engenheiro, eu falo pedreiro. Pedreiros e mestres de obras que sabem o que estão fazendo. Eu entendo que muitas vezes o construtor ele quer economizar e fazer de todo jeito. E às vezes o pedreiro é refém do dono da obra, que no caso é o construtor. E eu entendo que todo mundo tem família para sustentar, todo mundo tem que ter o salário no final do mês. Mas escuta uma coisa que eu lhe digo. É mais fácil achar médico hoje do que achar pedreiro. Você não precisa se submeter a esse tipo de profissional. Conselho que eu lhe dou, chegou numa obra dessa, peça para sair. Eu tenho certeza que não vai faltar obra para você. Se você vê que o dono da obra, o construtor, está pedindo para você botar uma treliça como viga baldrame, como cintamento inferior, saia dessa obra, meu irmão. Vá para outra obra. Não se submeta a esse tipo de profissional, não. Que você, mais cedo ou mais tarde, um dia você vai sofrer as consequências. Porque seu nome está aí também. As pessoas veem o pedreiro que está lá. Então, não vai faltar trabalho para você. Saia desse tipo de obra e vá procurar uma obra que você possa ter confiança de que você está fazendo certo. Então, para terminar esse vídeo, se isso te ajudou em alguma coisa, se você vai poder usar isso na sua obra, se você vai poder ajudar algum amigo que está com problemas estruturais numa casa que ele comprou, eu só peço que você curta e se inscreva no canal. Não estou aqui para lhe vender nada, não quero lhe vender curso, não vou lhe fazer propaganda de produto. Eu só quero espalhar o conhecimento, certo? Então curta e se inscreva no nosso canal e fique sempre atento aos vídeos que vão surgir provavelmente a cada semana, beleza?